bom. Aí eu leio e você comenta, tá? Tudo bem, fica à vontade. Então tá bom. Então vamos lá. Livro Pão Nosso, capítulo 109, editora Fé. 3 imperativos. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Lucas capítulo 11, versículo 9. Pedi, buscai e batei. Esses 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem nenhum sentido. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível, fundamental, que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro situal, em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível, fundamental, buscar. A procura constitui-se de um curso seletivo, rigoroso e severo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, alguma delas recamadas, é isso? Recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se aproximam pela claridade de um chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção de Deus. É imperativo aprender e buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação, sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade. É muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista, busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de convertermos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Pedi, buscai, batei. Essa trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes. Para os aprendizes do Evangelho. Pedi, buscai, batei. Essa trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Tá bom? Acabou. Aí você pode comentar, por favor. Se quiser falar alguma coisa também, pode falar, não tem problema nenhum. Se quiser comentar alguma coisa e tal. Enfim, vamos lá. Essa página, essa página na verdade é um susto pra gente. É o microfone. Hein, José? José, seu microfone também tá aberto. Vamos lá. O velho microfone tá fechado. Hoje eu só tô ouvindo, hein, Zé? Ah, tá ok. Oi. Oi, Ana, tudo bem? Oi, Xana. Então, pra gente é muito difícil. Eu só vou ouvindo com umas companhias aqui. Tranquilo. Pra gente é muito difícil entender, O né? velho tá fechado.
Só se a internet dele caiu. Foi. O Microfone. microfone estava pode ser. fechado. Agora foi. Vamos lá. Ah, tá. 3 imperativos. Fica à vontade também, quem quiser fazer algum comentário, interromper, fazer outro comentário em cima, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos lá. Inicialmente, nós não lemos esse versículo, e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Muitos acreditam, né, que sempre teve associado a prece e não uma filosofia de vida, né? Todo mundo acreditou assim, isso tem a ver com a prece, né? E que ele continua, né? E qual pai que o filho lhe pedindo um peixe lhe dará uma serpente, né? Te pedindo um pão te dará uma pedra, né? Se vós que sois mais maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quem dirá Deus que está nos céus? Então, na interpretação nossa, né, ingênua e mais caricata, né, a gente gosta de reduzir as coisas e tornar as coisas mais simples. Tá vendo? Eu vou fazer uma prece. Aí eu vou pedir. Estou precisando disso. Eu preciso disso, daquilo. E o que eu estou pedindo vai ser me dado. Vai ser dado o que eu estou pedindo. Mas o que você deveria pedir? Só que ele diz que existe um roteiro. O pedir e buscar é um roteiro. E o bater é a hora de cada um de nós obrarmos. Aí começa a confusão, né? É uma confusão muito grande. Porque inicialmente o que a gente pensa? Não, pedir é pedir qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Não é, porque ele deixa bem claro. Precisamos aprender a pedir caminhos de libertação. Então a gente já toma um susto aí. Mas eu só vou pedir caminhos de libertação se eu estiver me sentindo preso. É verdade. Se a gente não se sentir preso, a gente não pede caminhos de libertação. Então começa um problema gravíssimo, que é o conhece-te a ti mesmo. Então às vezes a pessoa não sabe por que está magoado, não sabe por que está se sentindo pressionado, sente que alguma coisa não está coerente e correta na sua própria vida. Então existe um grau de sufocamento que a pessoa percebe e ela não entende o porquê, né? A maioria que está buscando essa concepção de felicidade começa a passar por certos problemas. E ele comenta especificamente sobre isso. Emmanuel foi muito detalhista. Pedir libertação do quê? Da antiga cadeia de convenções sufocantes. Então ele está falando que existem convenções sociais, convenções de convivência, convenções do que se espera de alguém, né, que faça isso, que faça aquilo. E essas convenções sufocam. Então, por exemplo, se você é um dono de uma empresa e alguém comete um erro com você e é o funcionário, e já o segundo erro dele, você tem que demitir um terceiro, porque é uma convenção. É uma convenção. O patrão não deve se sentir na obrigação de educar aquele que é seu funcionário ou subalterno, o que é um equívoco gravíssimo. Por quê? Porque as convenções sufocantes dos preceitos do capitalismo, que estão solidificados, né, e totalmente engessados com a filosofia materialista, obriga você a executar certos conceitos de uma certa forma, tem uma certa convenção. Você tem que fazer exatamente o que todos esperam de você. Se você é um gerente, existe um diretor acima de você, e ele percebe que você não está cumprindo aquela convenção, você vai ser demitido junto. Então é nesse sentido que ele está falando. Existem certas convenções do mundo e que a gente participa. E às vezes são convenções de maldade, convenções de ausência de equilíbrio, convenções de egoísmo, as mais diversas convenções alucinantes que sufocam a nossa alma, porque nós estamos agindo e reagindo totalmente distantes do Cristo. Passamos a vivenciar o dia a dia da filosofia materialista, com todos os aspectos grosseiros da materialidade, aí no final fazemos prece, Senhor, não sei porquê,
Tô me sentindo sufocado. Parece que o dia hoje foi tão pesado. Mas você só animou sentimentos ruins. Reagiu e agiu pelas convenções do dia a dia, pelas convenções materialistas, mergulhou 100% numa expressão de vida exatamente igual que uma pessoa que é ateu assim executa, e no final do dia você se sente que existem convenções sufocantes. Mas a gente está pedindo libertação deles, dessa convenção, ou a gente gosta? Então, aí é uma pergunta de foro íntimo. Por essa frase, as 3 frases, o pedir, buscar e bater, é de foro íntimo. Principalmente as 2 primeiras. A terceira não. Mas as 2 primeiras é de foro muito íntimo. Você se sente realmente necessitado de libertação? A gente deve se perguntar isso todo dia no fim do dia. Eu me sinto prisioneiro a estar agindo, reagindo de tal forma que eu gostaria de me libertar dessa convenção, né? Será que eu tenho certas escolhas que eu fiz, tem certas escolhas que eu faço durante o dia, que eu fiz porque eu fui constrangido a fazer, de certa forma, por questões de convenções sociais, por questões de convenções do trabalho, e eu escolhi não seguir o Cristo e passei a seguir a filosofia materialista? Então, é o primeiro ponto, né? O primeiro ponto que a gente deve observar é algo extremamente de foro íntimo, né? Não adianta, a gente vai ter que decidir se estamos nos sentindo realmente prisioneiros ou não. Então, esses caminhos de libertação é relacionado a isso. Você se sente preso realmente a convenções sufocantes? Você se sente realmente que você tem alguns certos preconceitos estéreis, né? Por exemplo, vem uma pessoa mal vestido na rua te pedir um trocado. Você tem preconceito com quem é moribundo de rua, pobre, de uma aparência desprezível? Você tem preconceito? De novo, é de foro íntimo, não é para ninguém responder aqui não, por favor. Nós temos que nos perguntarmos, será que eu tenho preconceito? Será que eu apertaria a mão daquela pessoa suja que ele não lava há semanas? Será que eu tenho preconceito com coisas de eca, de suja, tem nojinho das coisas da vida? Será que eu tenho esses preconceitos? É um conceito previamente elaborado nesse sentido? Será que eu estou realmente fazendo dedicações vazias, né? Será que eu tenho feito dedicações vazias? Uma série de ações no dia a dia que são dedicações totalmente vazias. Não tem nada a ver com o que eu quero. Eu não estou buscando nada com relação àquelas atividades. Será que eu realmente pratico isso no dia a dia? E hábitos cristalizados. Será que eu tenho certos hábitos que são contrários ao Cristo, contrários à filosofia do cristianismo, contrários a todos os ensinamentos do Cristo, mas ele está tão cristalizado dentro de mim que eu nem percebo o que eu faço? Olha o problema. Por isso que o primeiro passo é conhece-te a ti mesmo. Porque não tem jeito, gente. Não tem como responder, dar o primeiro passo que eu pedi sem perceber isso. Como é que você vai pedir, né, aprender a pedir caminhos de libertação de atitudes, convenções e hábitos e preconceitos que a gente adora? Por que você vai pedir para se livrar disso? Você adora esses hábitos, adora essas convenções, adora esses preconceitos, acha até que esse conceito previamente elaborado é o que define o caráter de alguém, é o que define a indumentária do conceito de mundo íntimo. Como é que a pessoa vai se libertar daquilo se ela, na verdade, adorna, né? Bota flores em torno desses conceitos? Fica muito difícil, né? Então, por exemplo, a pessoa vai estudando, se formou, se graduou, fez pós-graduação, fez mestrado, fez doutorado. Aí a pessoa vai se sentir o quê? Altamente vaidoso essa posição, a ponto de achar que nada mais na Terra, naquele mesmo assunto, ele pode aprender com um técnico, com alguém que tem um outro tipo de prática e experiência naquele setor. Se a pessoa criou esse preconceito, esse conceito prévio, pode apostar, ele vai viver isso até os últimos segundos de vida da existência carnal, imaginando que na próxima encarnação ele vai
ter um preconceito sobre outro assunto, né? Sobre outra grande área. Então a gente tem que começar a nos observarmos, né? Será que eu exerço convenções? Será que eu tenho preconceitos? Será que eu me dedico? As coisas que eu mais me dedico são as mais vazias? Será que eu percebo que estou me dedicando a isso? Será que eu percebo que ela é uma dedicação vazia? Não vai dar nenhum retorno para quando eu deixar o corpo físico? E será que eu estou realmente com hábitos cristalizados, né? Aquele hábito que está ali, faz parte, né? da nossa identidade, do nosso pensamento? Será que a gente percebe que aqueles hábitos são nocivos e que deveríamos estar lutando para transformá-los? Então, quando a gente realmente percebe, não, eu não quero mais participar dessas convenções, eu não quero mais ter esses preconceitos, eu não quero mais ficar me dedicando a essas coisas vazias, e eu não quero mais ter hábitos nocivos a terceiros e a mim mesmo. Não quero mais. Então, quando isso ocorre, aí você está começando a pedir para se libertar disso tudo. Então, aí funciona o pedir. Então o pedir não é pedir bem material, então o pedir não é ficar pedindo saúde física. Então, cada um vai pedir aonde habita o próprio coração. Se o coração da pessoa está prisioneiro a bens materiais, não tem jeito, é o que ele adora. Se ele adora os patrimônios materiais, ele vai pedir a Deus o tempo todo por patrimônios materiais. Não tem como fugir disso. Mas aqui estamos imaginando um outro contexto. Estamos imaginando que a pessoa já se libertou disso. Ela não está prisioneira desse aspecto. Então ela vai pedir o quê? Vai pedir para se libertar dessa antiga cadeia de convenções, preconceitos, dedicações vazias e hábitos cristalizados. Mas ele está falando sério, é necessário desejar com força e decisão. Tem que ser com força e decisão. Porque a saída do escuro labirinto em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos não é fácil. Largar esse labirinto não é fácil. Porque a maioria de nós perdemos realmente a visão dos interesses eternos. O que realmente é eterno para a nossa alma? O que deveríamos estar buscando? Alguém fala assim para você, daqui a um mês você vai desencarnar. O que você vai fazer em um mês? O que você quer construir na sua alma de experiência, de valores, que você sabe que você tem que construir experiência e valores em relação a amor e sabedoria? O que você vai fazer em 30 dias que você não fez em anos? Não estou comentando que vai fazer um monte de loucura, né? Vou pegar empréstimo, vou tacar fogo num carro, vou derrubar um prédio. Não estou falando disso, né? Estou falando no sentido positivo. Que experiências iríamos buscar? Porque é esse o processo é contínuo. Não importa se você vai saber do que vai ser daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a, 30 anos. Não importa. Não importa. O que você vai fazer no dia seguinte? Né? O que você está realmente desejando de interesses eternos? Né? O que você quer construir que são interesses eternos? Então ele continua. Logo após, somente depois que você, né, já está realmente dedicada a pedir libertação dessa cadeia de experiências equivocadas, né, de hábitos equivocados, de dedicação, e ter aquela consciência, né? Eu não consigo me libertar sozinho. Então tem que ter humildade aqui. O preceito básico aqui é humildade. Eu não consigo me libertar sozinho. Eu preciso aprender a pedir caminhos de libertação. Por que está descrito dessa maneira? Porque a gente tem que reconhecer que a gente não consegue se libertar sozinho. E você precisa aprender esse caminho novo de como se libertar. Então surge outro fundamento complexo, que também, logo após, buscar. Buscar o quê? A procura. Mas procurar o quê? É indispensável o quê? Buscar, localizar a ação digna e santificadora. Aí aqui ferrou. Isso aqui é muito mais difícil do que se auto-reconhecer. Porque reconhecer uma fruta podre tem uma certa habilidade, mas depois você fica acostumado a reconhecer. A gente passa a reconhecer o mal que está em nós.
Geralmente, quando a gente critica o mal que está no próximo, a gente tem que olhar profundamente por que aquela atitude do próximo nos afeta tanto, nos entristece tanto, nos revolta tanto. Porque certamente alguma coisa grita dentro do nosso mundo íntimo. Que nós estamos lutando para nunca cair naqueles vícios, nunca cair naqueles erros, naquelas escolhas. Por isso que a gente tem geralmente esse ímpeto. Então, a busca, no caso, esse aprender a pedir, né? O pedir o que você quer se transformar. Ah, Senhor, eu não quero mais ser egoísta. Ah, Senhor, eu não quero mais ser orgulhoso. Eu não quero mais ser vaidoso. Eu não quero mais, quando alguém falar alguma coisa, eu não quero mais ter razão. Eu não quero ter razão. Eu quero apenas concordar, compreender, construir em conjunto. Eu não quero tentar transformar o mundo interior de ninguém. Então, pedir isso tudo é ter consciência que a gente falha nesses aspectos. E depois que a gente pede, aí tem um problema. Localizar qual a ação mais digna e santificadora. Ou seja, qual é realmente... Como é que a gente aprende a buscar, localizar? Como é que a gente busca o bem legítimo? Qual seria a palavra mais adequada? Qual seria o sentimento, antes de executarmos uma palavra, qual seria o sentimento mais legítimo do bem? O bem mais puro, que Deus acredita que vamos executar, que vamos agir com esse bem mais puro? Qual é esse bem? Como melhor falar, como melhor agir, como melhor conviver, como melhor... eu estou falando aqui agir profissionalmente, dentro de casa, no lar. Dentro de casa, no lar, é minuto a minuto, segunda a segunda. E não tem como ter máscaras. Não tem como ter fingimento em relação a essa procura, essa busca de agir no bem. Porque ela está falando do seu campo íntimo, do seu mundo interior. Então a pessoa te ofendeu e você não quer perdoar e você quer reagir, aí você não reage, você não fala nada. Mas por dentro, se você tivesse poder e autoridade, você pulava na cabeça da pessoa. Você fazia o possível para impor o viés de justiça que você acredita. Então ferrou. Então não é o bem legítimo, né? Então aí tem um problema. Esse localizar, né? Essa busca, esse buscai, buscar o quê? Qual é a melhor ação digna? Qual é a ação mais santificadora? Qual seria a forma de melhor agir? Então, ele está deixando claro, o procurar, o buscai, é aquele momento que você baixa a cabeça e fala, não é que eu não tenho experiência no bem? Não é que eu não sei fazer o bem? Então, olha só como é que o negócio é complexo. Primeiro passo, vamos voltar. Pedir. Pedir o quê? Para se libertar. Libertar dos seus próprios vícios, dos seus próprios equívocos. Ok. Segundo, buscar. Buscar o quê? O bem legítimo. Se você está pedindo ajuda para buscar o bem legítimo, é porque você não sabe onde ele está. E mesmo se você soubesse, você não o reconheceria. Você não acharia que aquilo ali realmente é algo suficientemente passível de ser usado. Ah, mas isso vai me humilhar muito. Eu vou ficar muito humilhado, eu vou perder a razão. E daí? Esse é o problema. E ele deixa bem claro, né? Que muitos perseguem miragens perigosas, né? De indumentárias, de lógicas de justiça, a maneira de mariposas que se aproximam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. O que ele está querendo dizer com isso? Foi até uma forma poética, uma comparação poética. Como é que esses animais fazem, né? Quando uma mariposa vê a luz forte, ela acha que está indo para a luz, né, da luz do dia, o sol. Então ela pega o voo, né, e se projeta na chama e se queima. O que ele está querendo dizer com isso? Que às vezes a gente chega aqui na Terra com objetivos realmente sinceros, com planejamentos realmente sofisticados de desenvolvimento em relação a amor e sabedoria, de realmente aprender ou praticar um pouquinho do exercício do bem legítimo. E a gente se joga onde? Nos martírios das coisas mais alucinadas do planeta, nas paixões mais loucas e desvaradas que podemos animar.
como se fosse uma miragem perigosa. E realmente, como se fosse a pessoa queima o quê? Queima a própria experiência, consome o próprio corpo físico, detona fluido vital, acaba com a saúde do corpo físico. Para quê? Para atender a certos prazeres e sensações. Aí no final consumiu a encarnação. Só que ele não sabe que ele foi depositário de centenas de espíritos que ajudaram a planejar a encarnação dele, a controlar, estruturar, educar, vai aprender um novo idioma, vai ter que entrar em equilíbrio com certas pessoas, vai ter que buscar um nível de harmonização que não teria facilmente. Então, uma infinidade de trabalhadores que estão nos auxiliando e a pessoa queima tudo, consome aquela bênção do corpo físico. Porque acha que é uma experiência boba. Ah, só mais uma encarnação, né? Qual o problema? A gente não tem noção do trabalho que isso gera e o quanto que isso, né? Como que esses projetos reencarnatórios é diretamente orquestrado por Deus. Diretamente orquestrado por Deus. A gente não compreende ainda isso. Então, ele deixa claro, só os dois primeiros passos, só esses dois primeiros passos. Quais são? Pedir libertação. Aprender a pedir caminhos de libertação. Segundo passo, realmente buscar o bem legítimo. Então, esses dois passos é o roteiro edificante. Esse aqui é o roteiro. Você tem que dar esses dois passos primeiro. Aí depois é chegado o momento agora de bater a porta. Que porta é essa? A porta da edificação. Agora você vai construir. Então vamos supor, você já pediu ajuda para se libertar. Você conseguiu se libertar. Você está reconhecendo, e não é 880, né? Não é que você cruzou uma linha, você já se libertou. É um processo como se fosse um degradê. É uma sombra, né? É um degradê. Você vai alcançar isso paulatinamente. Mas você está imbuído com esse espírito, com essa intenção, com esse plano. Eu estou buscando abandonar isso tudo. Eu estou buscando o bem legítimo. Eu não quero mais saber dessas convenções que causam mais dor do que progresso. Chega a hora de quê? De você edificar. Edificação aqui no sentido de construção. O bater a porta, você vai construir alguma coisa para obrando junto os objetivos do Pai. Olha isso. E ele deixa claro, sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar o que? Os recursos, olha como ele está sendo bem enfático, os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina. Então, muitas pessoas que adentram o espiritismo, por vezes se perdem num nível de querer transcender a matéria, de achar que não precisam mais da experiência do corpo físico. Para quê? São só coisas viciantes. Eu vou ter que voltar depois e vou ter que conviver com pessoas desajustadas. Eu vou estar em ambiente de trabalho onde as pessoas vão estar fomentando que eu pratique certas atitudes para usar para depois, para consequências perversas. Mas é aí que está o maior problema. O objetivo de reencarnar é que você pegue os recursos da vida carnal, pegue os recursos da vida carnal que estão à sua disposição e transforma o que? Em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Olha como é que a coisa se complicou. Ele espera. Mas na verdade eu estou estudando espiritismo, eu aprendi, né, que eu tenho que viver a vida mais espiritualizada, né? Que eu tenho até que, viver no mundo sem ser do mundo, me afastar de tudo. Não, meu querido. Entendeu tudo errado. Entendeu errado. É para pegar os recursos da vida carnal e transformar em recursos de obra divina. Então, se você faz um omelete muito bem feito, surpreenda alguém. Ofereça um omelete para alguém. Vai lá, ajude. Ensine alguém a fazer omelete. A pessoa não consegue, você persiste. Estimule a confiança da pessoa. Fale assim para a pessoa, se eu consigo, você consegue fazer melhor do que eu. Então é para você utilizar esses recursos da vida carnal para o quê? Produzir, construir a arte divina em qualquer segundo que estamos de convivência. É esse o grande problema, esse é o grande desafio de estarmos encarnados. Para quê?
para desenvolver a felicidade espiritual e ao amor eterno. Por quê? Por que com vistas à felicidade espiritual? Porque aqui é a grande oficina de trabalho. É aqui que vamos realmente colocar os nossos recursos, né? O nosso potencial de vontade, de boa vontade e de coragem, sendo desafiados a quê? A servir a Deus sem esperar absolutamente nada em troca. Então a verdadeira felicidade, essa felicidade espiritual que ele comenta, ela só se constrói se nós estamos executando a vontade do Pai. Se nós estamos em regime de consciência e coincidindo com os planejamentos que Deus promove para nossas encarnações. Aí ele é bem enfático para a gente não ter dúvida. Não bastará, portanto, rogar sem rumo. Não adianta você rogar sem rumo. Ah, Senhor, me ajude, estou precisando de muita ajuda. Senhor, me ajude nessa grande tarefa. Que tarefa? Que rumo? Você tem que começar a ter consciência que rumo você está tomando. Que rumo eu estou tomando? O que eu estou fazendo? Eu estou convivendo com o Beltrano e com o Ciclano. Então você sabe exatamente o que você tem que pedir. Exatamente o que você tem que desenvolver. Você consegue observar o seu mundo interior e sabe o que o seu rumo, o que o seu mundo interior está quanto fora do trilho ele está, né? O quanto que nós temos de percepção de egoísmo do nosso mundo íntimo, o quanto que nós temos percepção de orgulho e de vaidade. É esse fora do rumo que se assevera na hora de rogar. Procurar sem exame. Como é que já procurar? Olha, esse procurar sem exame é bem simples, né? A pessoa fala assim, olha, eu pedi a Deus, fiz uma prece antes de falar com fulano. Mas aí fulano veio tudo agressivo comigo, mas eu já tinha orado, né, já tinha pedido a Deus, eu vi que o meu mundo íntimo brotou o quê? Que eu tinha que educar aquela pessoa, que eu tinha que levar ela para a verdade. Então eu briguei com ela, maltratei, e a verdade prevaleceu. Viu como é que a prece foi importante? Ou seja, a pessoa procurou agir sem exame, sem examinar. Será que essa atitude é a mais carinhosa? Será que essa atitude parece que tem algum aspecto de afabilidade e doçura? Porque só existe bem, a consequência natural da benevolência é a afabilidade e doçura. Será que realmente isso está promovendo bem? Será que eu estou falando de forma carinhosa? Será que eu estou falando de uma forma mais meiga, mais preocupada com o outro, com o mundo íntimo do outro? Será que eu estou realmente fazendo isso? Então esse é o exame do procurar. E aí do final vem o agir. Não adianta a gente agir sem objetivo elevado. Então, por exemplo, o agir com objetivo elevado, o que seria? Você quer alavancar aquela pessoa. Você quer desenvolver aquela pessoa. Você quer que ela aprenda as suas habilidades. Você quer que ela absorva a sua esperança na mesma maneira que você tem esperança. Então, é esse o grande problema. É o agir pensando, empurrando o outro para frente. Principalmente se você for ficar para trás. Pô, mas eu vou ensinar isso para a pessoa, né? Vamos supor, duas pessoas que fazem bolo. Não vou contar esse segredo, né? Porque ela é minha concorrente. Não. Explique ao máximo. Alavanque o outro ao máximo. Desenvolva o outro ao máximo. Como se fosse você. Porque isso é a consequência natural desse amor ao próximo como a ti mesmo. Então a gente gosta muito de falar do amor ao próximo em relação a nós mesmos, só que a gente nunca age realmente construindo o mundo íntimo do outro, desenvolvendo o mundo íntimo do outro e desenvolvendo as potencialidades, seja de possibilidades de exercício físico, né? Fazer um bolo, exercício físico no sentido da prática física. Olha, por que eu não posso contar para ele como é que conserta um computador? Porque ele vai passar a consertar computador no meu lugar. Eu não posso ensinar. O mundo nos educou assim. Nós sofremos incentivos de matrizes de processos de ensino, que é a educação tradicional, a nos ensinar assim. Você aprendeu a resolver um problema na sala de aula, você não conta para ninguém. E se você começar a contar, a professora não vai te apoiar. Não é esse o objetivo da sala de aula. O objetivo da sala de aula é criar concorrência.
Porque no final vai existir o melhor da turma e o pior da turma. No local de trabalho vai existir o melhor profissional, o pior profissional. Então a estrutura de convivência é totalmente contrária. A estrutura é totalmente materialista e ela é contrária aos objetivos do Cristo. Nos objetivos do Cristo, todos que são mais capazes não vão nunca se sentir bem convivendo com aqueles menos capazes. O que ele vai sempre fazer? Ele vai sempre desenvolver os menos capazes. Ele vai sempre estar preocupado com os menos capazes. A obrigação, ele vai se sentir na obrigação. Como é que eu posso saber isso e o outro não sabe? Eu tenho que ir lá explicar para ele agora. Eu não vou dormir até ele aprender. Nem que essa semana eu tenho que ficar depois da hora no trabalho, mas ele vai sair daqui aprendendo sobre esse assunto, que eu acho importante para a atividade dele. É isso. Esse é o agir. Então a gente fica achando que esse agir, eu vou fazer uma prece por ele. E se é uma prece por ele, é um objetivo elevado. Não é em relação a isso. Ele está falando de recursos, os recursos da vida carnal. Os recursos da vida carnal. Quero ver você sacrificar o seu quinhão, aquilo que você utiliza como recurso financeiro para a sua vida. Esse conhecimento, esse aqui eu acho mais precioso. Eu sei como desmontar esse motor, fazer a manutenção. Não posso contar para qualquer um. Eu tive que pagar um curso por isso. Eu tive que estudar por isso. E esse é meu ganha-pão. Eu não posso compartilhar meu ganha-pão. Então, que raio de... Aí, de novo, quando a pessoa fala isso, a pessoa não percebe que está usando hábitos cristalizados, preconceitos, dedicações vazias. Por que dedicação vazia? Porque ele acha que tudo que ele aprende é para ele. A pessoa acha que se formou em medicina para ela. A pessoa se formou em engenharia para ela mesma. Não, é para servir a Deus. Para servir a Deus nesse assunto, nessa matéria, nesse assunto. Ela acha que está limpando o chão para casa, para aquelas pessoas. Não, você está limpando para Deus. Você acha que está lavando louça para as pessoas que vão consumir a louça. Não é. É para Deus que está lavando a louça. Esse é o problema. Esse é o problema. Quando a gente desperta para isso, aí a gente pede para se libertar disso. Puxa vida, estou fazendo tudo errado. Meu coração sente a vida de forma totalmente errada. Então, quando ele fala agir sem objetivo elevado, é nesse sentido. A gente só quer agir no aspecto do egoísmo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, lá pela 53ª posição é alguém. Primeiro eu tudo. Eu sou capaz. Deus me deu essas possibilidades. Para você servir e não ser servido. É o contrário. Então é sutil. É muito delicado e sutil. Porque em nenhum lugar da face da Terra, fora do contato do cristianismo, você vai ouvir exatamente essa explicação e essa análise. Então esse é o problema. Estamos educando as crianças a serem materialistas. Estamos educando as crianças a serem egoístas. Estamos educando as pessoas a serem o quê? Perversas. A criarem hábitos perversos, a criarem convenções, a viver preconceitos, a viver dedicações vazias e hábitos cristalizados. Educamos ainda as pessoas a isso. E ele continua. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela. Essa localização dentro dela foi linda. Por quê? Nesse agir, você pode agir. E as construções do destino vão colocar pessoas em contato conosco para que possamos agir no bem com essas pessoas, para que possamos construir nela esperança, conciliação para com ela mesma, renovação de esperanças, propósitos de vida. E estamos realmente trabalhando, percebendo que por vezes o trabalho, qual é exatamente o trabalho que nós temos que fazer? Eu não vou falar do que fulano, não. Ele não perguntou nada. Por que eu vou sorrir? Ninguém sorri para mim. Por que eu vou falar uma palavra de esperança? Falar, fica com Deus. Deus que te ampare. Paz seja convosco. Por que eu vou ficar falando essas coisas? Mas você tem noção qual é a sua verdadeira localização de trabalho?
Porque às vezes a localização é, olha, você está localizado no departamento de primeiro contato. Você não vai ter que fazer grandes ações sofisticadas. Você está localizado, que é aquele primeiro contato. É o contato que vai dar ânimo, esperança. Você já está conseguindo fazer isso, minha filha? Não estou conseguindo. Eu achava que não era essa localização, nessa grande empreitada divina. Eu não achava que não era essa, não. Então esse é o problema. Na hora de agir, a gente também não percebe. E perdemos a oportunidade. A fim de quê? De convertermos em fiéis instrumentos da divina vontade. Então, essa percepção, claro, à medida que desenvolvemos a nossa percepção de Deus e a nossa relação para com Deus, por isso que nós temos que lembrar, existem 3 campos de obrigações, e vamos revisar isso profundamente nos próximos estudos do livro, o Livro dos Espíritos. Nós temos 3 grandes conjuntos de obrigações. Nós temos obrigações para conosco mesmos. Nós temos obrigações para com o próximo. E temos obrigações para com Deus. Amar a Deus, sobretudo, amar ao próximo como a nós mesmos, encerra todas as nossas obrigações nessa frase. Ao próximo. Nossas obrigações para com o próximo. Mas nossas obrigações para com Deus, aqui, ó, temos que aprender a ser o quê? Instrumentos fiéis. Então, essas etapas que ele está trazendo aqui, primeiro, o pedir e buscai é aquela questão bem clara. Eu estou pedindo porque a minha obrigação para comigo mesmo, que é me desenvolver em amor e sabedoria, eu tenho que ter essa ânima de me desenvolver em amor e sabedoria, eu estou pedindo ajuda porque eu não estou conseguindo e eu quero conseguir. Então aqui encerra a nossa obrigação para conosco mesmo. O buscai encerra a nossa obrigação para com o próximo. Porque nós vamos estar agindo com o máximo de desvelo, queremos o melhor bem possível para o próximo. Então estamos buscando esse melhor bem possível. E o batei é obrar segundo as expectativas de Deus. É construir aonde Deus nos plantar. Ah, mas Deus me plantou, me fez eu nascer, sabe? Lá no sertão nordestino. Então você lá no sertão nordestino foi plantado ali por um motivo para você exercer a vontade do Pai ali. Esse é o problema. Pedir, buscar e batei encerram os 3 principais universos que nós temos que nos compelir a desenvolver. As leis naturais de obrigações de nós para conosco mesmos, que é o pedir. Conhece-te a ti mesmo, é o pedir. Eu só vou pedir para transformar alguma coisa em mim que eu percebo que está ruim. Quem vai pedir para transformar alguma coisa que a pessoa adora? Ah, eu adoro ser egoísta. Eu adoro ser vaidoso e orgulhoso. Por que você vai pedir para transformar isso, se você adora? Então, quando você tem essa consciência, você vai pedir para transformar. O buscai encerra profundamente a intenção de querer praticar o bem ao próximo. E o batei, você quer obrar preocupado. Está preocupado em obrar com os planejamentos divinos. O que Deus quer de mim? Qual a expectativa? O que eu tenho que como melhor obrar para com Deus? Então essa página é muito complicada por isso. Fiz até um resuminho aqui. Ó. Um resuminho. Pedir caminhos de libertação. Desejando com força e decisão. O quê? Libertar o quê? Eu quero me libertar do egoísmo, da vaidade, dessas expressões mundanas que me constrange a agir assim. Eu quero perceber que eu estou agindo assim, eu quero tirar meu coração dessas ações e, se possível, nem ter que executá-las. Esse é o problema. Precisamos pedir isso. Buscar ação digna e santificadora, o bem legítimo. Onde? Em todas as circunstâncias e situações. O ato de lavar um prato. Você pode ter um máximo de respeito para com o reino mineral. Aquele prato era basicamente um conjunto de minérios que alguém trabalhou, separou, formou, deu forma nele, botou para o forno, teve que passar por calor. E tá lá, o minério aceita isso tudo. Aceita com total desprendimento. E cadê o nosso respeito para com o reino mineral?
Precisamos respeitar o reino mineral. E, igualmente, bater a porta da edificação. Se faz necessário o quê? Um esforço metódico e a boa vontade. Mas o quê? Executando a vontade de quem? A nossa? Não, a divina. Ah, mas eu nunca vou saber qual é a vontade divina. Vou ficar emparelhado numa situação difícil. Não, não vai não. A gente vai imaginar qual seria a situação mais divina para fazer aqui. A mais divina é eu me sacrificar em benefício do próximo. É o seu máximo de paciência, seu máximo de candura, de brandura, seu máximo de alavancar terceiros, de amparar terceiros em toda e qualquer situação. Ser realmente a expressão máxima divina que temos como exemplo na Terra. Jesus de Nazaré. A principal preocupação de Jesus sempre foi cumprir a vontade do meu Pai. Estou cumprindo a vontade de meu Pai. O Evangelho de Deus. Ele nunca falou que era o Evangelho de Jesus. Olha, o Evangelho meu, tá, gente? Não é o Evangelho, não é de Jesus. O Evangelho é de Deus. E ele sempre frisou isso. Tive conversando com o doutor da lei e Deus me inspirou como responder, como melhor falar. Nunca atribuiu glórias para o seu próprio nome. Nunca. Em nenhuma circunstância. Então é chocante. É chocante. Porque essas 3 palavras encerram as 3 obrigações. Obrigações de nós para conosco mesmos, né? Temos que ter essa obrigação de conhecer quem nós somos, de transformar quem nós somos, de burilar o nosso mundo íntimo. Olha, eu fui assistir um filme, fiquei zangado com aquele que era o algoz. Por que você ficou zangado? Ah, eu achei que o que ele fez é imperdoável. Então você tem um problema para resolver. Você não está conseguindo perdoar aquele tipo de problema. Hoje as pessoas estão sendo expostas a séries, televisão, a enredos, como era no teatro grego, muito antigamente. O teatro grego sempre mostrava um paradigma, né? Chegava uma situação de pecado capital, né? Até a palavra pecado vem do teatro grego, que mostrava o quê? Uma ideia fixa que o cara bolava e que ele sabe fazer um monte de bobagem. Por quê? Porque ele não estava observando o mundo íntimo dele. Quem do mundo íntimo dele estava clamando aquelas atitudes? Às vezes quem estava clamando era o orgulho. Às vezes quem estava clamando aquelas atitudes era a vaidade. E o buscai. Temos que buscar aprender a fazer o bem. A gente não sabe fazer o bem ao próximo. A gente não sabe. A gente tem que baixar a cabeça e pensar, caraca, eu não sei falar carinhosamente. Eu não sei falar preocupado, zeloso para com o próximo. Eu não sei amar o próximo como a mim mesmo. Não sei. Eu preciso de ajuda. Eu preciso buscar aprender qual a melhor forma de agir. Aí encerra o quê? A segunda obrigação, que é para com o próximo. E aí vem a terceira obrigação, que é o batei. O batei no sentido de construir. Vamos ter que construir a ação no bem, segundo a vontade de Deus. Olha, eu só consigo agir no bem se eu tiver uma conta recheada, se eu tiver tudo em paz. Olha, tem que estar 24 graus Celsius, um ATM de pressão. A pessoa sai listando uma série de exigências para praticar o bem, para fazer a vontade do Pai. Só que não é assim que o Pai funciona. Deus não funciona assim. Deus irá nos colocar nos mais diversos recantos do mundo. Eu falo isso diversas vezes, não é para provocar terrorismo em ninguém. Por vezes vamos ter que reencarnar no Oriente Médio. Vamos ter que reencarnar em terras de muçulmano. Estão preparados para baixar a cabeça e fazer o melhor da nossa postura, da nossa construção para com o próximo? Será que estamos realmente preocupados em agir, preocupados em perceber qual é a vontade divina para conosco? Então, o cumprir a terceira parte, que é cumprir quais são as exigências, que tipo de desenvolvimento temos que ter para com Deus, é nesse aspecto, é frisando nesse assunto, né? Construir o bem segundo Deus, segundo a vontade de Deus. E aí realmente esses imperativos passam a fazer sentido. Pedir tem a ver com o meu mundo íntimo. Eu tenho que transformar o meu mundo íntimo. Buscai tem a ver com aprender a fazer o bem para o próximo. E batei, construir exatamente o que Deus espera de mim
para com as leis divinas, para com o progresso, por exemplo, com a lei de progresso, para com todos. Cumprir exatamente o que Deus espera de cada um de nós. Mas eu já falei demais. Eu acho essa página muito linda. Essa página tem que ler, reler. Tem que ler e reler umas 4 vezes. É muito linda, mas não é fácil não, hein? Não é, porque essa página encerra... Você gravou, José? Sim, tô gravando. É importante a gente... Essa é pra gente ouvir bastante, né? Temos que ouvir várias vezes, porque isso está no livro dos Espíritos, né? Nos Espíritos perguntam assim, mas amar ao próximo como a nós mesmos encerra todas as nossas obrigações para com o próximo. E você fica pensando assim, mas peraí, tem mais obrigações? Tem obrigações para conosco mesmo e temos obrigações para com Deus. Aí a gente fica assim, puxa vida, complicou tudo. 3 obrigações? 3 imperativos. É isso que está falando aí. O pedir é transformar nós mesmos. E nós temos a obrigação de correr atrás para transformar nós mesmos. Porque ninguém vai fazer isso por nós. Ninguém. Se a gente está sentindo a vida de forma errada, percebendo a vida de forma errada, o principal condutor da vida, daquela consciência, somos nós mesmos. E nós temos que perceber, caramba, não é que eu fui egoísta? Caramba, não é que sobre esse assunto eu não consigo perdoar? Eu nunca perdoaria se alguém fizesse isso comigo? A gente tem que perceber isso. Toda vez que você pronunciar eu nunca perdoaria, ali é o ponto que você tem que pedir. Jesus, preciso da sua ajuda, porque tem a descobrir uma nova sementinha de situações que eu não sei perdoar. Que eu não sei, por exemplo, ser fraterno. Outra coisa, tolerância. Não consigo tolerar. No aspecto da caridade mais complexa, né? Benevolência para com todos. Indulgência, ou seja, tolerância para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Todos esses aspectos têm a ver com a construção do nosso mundo íntimo. Esses 3 aspectos só totalmente atrelado com relação ao nosso mundo íntimo. Você está disposto a fazer o bem? Hoje não. Está disposto a ajudar aquela pessoa ali? Hoje não. Hoje eu estou cansado, estou até chateado. Hoje eu estou precisando de ajuda. Não, mas tem um constrangimento que vai surgir para você, que você vai ser chamado para colaborar e é uma solicitação divina. Deus vai criar uma situação, um constrangimento, para que você possa atuar ali e ajudar aquela pessoa. E às vezes a gente não faz. Passa aquela oportunidade. Ficamos igual a vagalumes no mundo, procurando a luz. E só queimando a oportunidade. Por isso que essa comparação foi tão bela de Emmanuel, né? Mas vamos lá, Lúcia. Faz a prece para nós. Tá. Mestre Jesus, queremos agradecer, Senhor, a oportunidade dessa mensagem, Senhor. Que possamos refletir, Senhor, pensar bem e pôr em prática, Senhor. Fazer um esforço possível para pôr em prática. Quero agradecer a oportunidade de estar participando dessa reunião e que nós possamos estar sempre ligados em melhorar e evoluir a cada dia, Mestre Jesus. Quero pedir por todos os irmãos que não puderam comparecer na reunião. Quero pedir também, Senhor, por todos os irmãos que estão presentes e todos os irmãos ligados a cada um de nós da parte espiritual, Senhor. Muito obrigado, Mestre Jesus. Essa prece, Senhor, pedimos permissão para iniciar o nosso estudo por hoje. Muito obrigada, Jesus. Então vamos lá, né? Vamos pensar. José, semana passada eu li o número 2, né? Nós estamos no módulo 5, roteiro 1. Aí eu li imperfeições que afastam os bons espíritos. Então, eu vou precisar da sua ajuda, que eu tô perdido, não sei onde vocês estão. Que eu boto aqui.
Você sabe a página? Deixa eu ver aqui. É porque meu livro é diferente do seu. 260. A imperfeições que afastam os bons espíritos. Esse eu já fiz. Nós vamos para o número 3. Qualidade que Perfeito. o médium espírita deve desenvolver para obter assistência Tá ok. dos bons espíritos. Aqui no meu tá a página 260. Isso mesmo. Porque muda a edição, né? 249. Tá ok. De qualquer forma, eu vou botar aqui na tela. E aí todos podem acompanhar aqui. A gente vai conversando sobre esse texto. Você quer que eu leia? Eu vou lendo parágrafo por parágrafo e você comenta se você quiser. Tanto faz, posso ler também, não tem problema não. Você que sabe, fica à vontade. Você quer ler então? Pode ler. Eu posso ler. Eu só te pedi para você falar um pouquinho mais próximo do seu microfone, porque às vezes fica mais baixo. Aí, para poder sair aqui na gravação. Entendi. Entendeu? O celular bem pertinho, eu tenho com fone de ouvido. Então é esse aqui que vai iniciar hoje, né? Qualidades que o médium espírita deve desenvolver para obter assistência dos bons espíritos. Certo? Isso. Então tá. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui para poder, quem tiver no celular, poder acompanhar com mais facilidade. Fica à vontade. Quer revezar? Eu leio um parágrafo, você lê outro? Mas não tá na tela isso não, tá? Ah, desculpa. Eu botei. Sabe por olhando o que quê? você tá falando, É porque eu tenho 2 monitores. Aí eu tô vendo aqui, né? Tá. Tá no meu monitor, desculpa, perdoe. Eu esqueci de colocar O pro... meu óculos não está muito bom. Aí eu tô olhando e falei, gente, será que tem alguma coisa errada aqui? Me no olho? perdoe, às vezes eu me pego fazendo isso. Eu começo a fazer gestos aqui, achando que tá tudo certo, mas tá só no meu monitor. Então, repetindo aqui, ó, qualidades que o médium espírita deve desenvolver para obter assistência dos bons espíritos. Tá Então, bom, então eu vou começar a ler. Faz-se mister que todos os espíritos vindos ao planeta com a incumbência de operar nos labores mediúnicos compreendam a extensão dos seus sagrados deveres para a obtenção do êxito no seu elevado e nobilitante trabalho. Todos os médiuns, para realizarem dignamente a tarefa a que foram chamados a desempenhar no planeta, necessitam identificar-se com o ideal de Jesus, buscando para alicerce de suas vidas o ensinamento evangélico, em sua divina pureza. A eficácia de sua ação depende de seu desprendimento e da sua caridade, necessitando compreender em toda a amplitude a verdade contida na afirmação do Mestre. Dai de graça o que de graça recebeste. Comentar, eu continuo. eu só queria marcar aqui, só para a gente frisar um pouquinho, né? Necessidade, identificar-se com o ideal de Jesus, buscando os alicerces de suas vidas no ensinamento evangélico, certo? E aí depois ele pega aqui, ele é mais enfático, né? De que a eficácia de sua ação depende de seu desprendimento e da sua caridade. Olha só, do seu desprendimento e da sua caridade, né? Seu desprendimento e da sua caridade. Ou seja, ele não está atrelando que o desprendimento e a caridade é alguma coisa físico, é alguma coisa apenas simplesmente físico, né? É um estado igualmente de espírito. A pessoa está com aquela ânima, está com aquele ânimo. Ela tem aquele ânimo de desprendimento, ela quer servir, ela quer operar a vontade de Deus, ela quer, se a vontade de Deus é para pular no abismo e resgatar alguém de lá, ela pula no abismo. Mas você quer olhar o fundo? Não, você pula. Você não quer saber se tem fundo. Pedindo para pular, você pula. É esse nível de desprendimento. Ah, mas eu posso sofrer dores, eu posso sofrer consequências. A pessoa, aquele espírito desencarnado, pode me odiar,
tá me ameaçando, eu tô com medo. Esse é o significado do desprendimento. Esse é o grande significado do desprendimento. Diversas pessoas defendendo cidades no passado deram suas vidas, foram imolados vivos, tentando defender suas casas, suas residências, suas cidades. Havia ali um desprendimento para doar o próprio corpo físico, a própria vida, em defesa daquela cidade, em defesa do patrimônio da paz. Essa mesma coragem temos que ter, né? Esse nível de desprendimento que ele está falando aqui é coragem e boa vontade. E é claro, da sua caridade. Quando está falando caridade aqui, não é aquela caridade da beneficência convencionalista que foi apossada do termo coragem. Temos que resgatar lá do livro dos Espíritos. Como entendia Jesus a caridade? Só para reforçar isso, desculpa se eu estou sendo repetitivo. Entendia Jesus a caridade como sendo o quê? Benevolência para com todos. O que é benevolência? É a qualidade daquele que é bom, bondoso, soberanamente justo e bom. Em que sentido? Ele pratica o bem porque ele gosta de praticar o bem. Ele não espera nada em troca, nem de Deus. Essa é a verdadeira benevolência. Indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, tolerância para com as imperfeições alheias. Ele sabe que todos estão matriculados na mesma escola, mas não necessariamente todos estão com o mesmo grau de desenvoltura e desenvolvimento. Ele sabe que todas as turmas estão misturadas. Tem pessoas da primeira série, junto com as pessoas do primeiro ano, junto com alguém do ensino superior, todo mundo junto, e quer que todos se irmanem, se reconheçam como os filhos de Deus, tolerem uns aos outros. Né? E o perdão das ofensas, né? Faz parte da caridade. Então, benevolência, tolerância e perdão é a verdadeira caridade. Então ele está falando, quem está com esse ânimo, com esse mundo íntimo, sempre preocupado com esses objetivos, ele está alcançando com a prática mais eficácia. Aqui eficácia, não sei se vocês perceberam, mas por que ele usou a palavra eficácia? Né? A eficácia de sua ação. Por que ele usou a palavra eficácia? Como é que eu posso explicar? A eficácia aqui está falando de realmente... Imagina um alvo de você atirar arco e flecha. Né? Você pode acertar o centro do alvo. O centro daquele objetivo, de uma ação que demanda, por exemplo, do médium, um sentimento de amor, um sentimento de fraternidade, um zelo, um carinho por aquele desencarnado, é o máximo, aquele alvo central que Jesus está estimando que o nosso mundo íntimo vai animar com o próximo. É esse nível que ele está falando de eficácia, de atingirmos exatamente o alvo. Como devemos nos sentir na hora? Que tipo de sentimentos temos que animar? Né? Porque vamos estar manipulando fluidos através do nosso pensamento. Vamos estar interagindo com outras consciências durante o processo de comunicabilidade, onde vai haver uma troca, uma permuta. Né? Aquele que está desencarnado nos percebe. Tem um congelador, viu? Oi? Oi? Ana, está aberto seu áudio. Ana, seu microfone está aberto, Ana. Desculpa. Tranquilo. Então, no mundo da ciência, como é que as pessoas tratam esse termo, né? Que eu acho muito legal. Exatidão. Quão exato é a sua medida? O quão próximo a sua medida está do valor verdadeiro e convencionado. Né? Então, vamos supor, você vai medir temperatura, um termômetro medindo temperatura, ele foi calibrado. Então, se ele foi calibrado, esse desvio do alvo principal foi corrigido na calibração. A dispersão experimental é outro assunto, né? Porque às vezes somos dispersos, mas estamos sempre focados na média, vamos bater no ponto central. Então, assim também é o desenvolvimento da nossa evolução. Né? E a ideia é, estamos apontando para o mesmo alvo. Não necessariamente vamos acertar certinho o alvo, mas daqueles 20 tiros de emanações do nosso pensamento, os 20 tiros estão em volta certinho do centro do alvo. Né? Ou seja, está sendo eficaz, mas
com muita dispersão, né? Com muito erro ainda em termos de dispersão. Está sendo muito disperso o resultado final. Então, Tosé, eu queria fazer uma complementação aqui. Sim. Como é que fica, no caso, a situação? Porque eu sei que uma comparação, mas todo mensurando tem erro, né? Sim. Sim, tem sim. Então, como é que ficaria nessa parte da, digamos, eu posso chamar de ciência moral? Então, Essa questão eu do fiz erro uma comparação, eu teria que explicar dois termos. Dois termos científicos, chamados exatidão e precisão. Exatidão é o quanto que, né, vamos lembrar do alvo de novo, do alvo de arco e flecha. Vários acertos certinho ali no meio. A pessoa é alta exatidão e alta precisão, né? Alta exatidão e alta precisão. Existe aquela situação em que a pessoa tem um desvio de objetivos. Então, por exemplo, você pode ser muito, muito preciso, mas totalmente fora do centro. É o desvio do cano. Imagina que sua arma está empenada. Você está dando tiro com uma arma de fogo. Uma espingarda, que o cano é longo. Se o seu cano está empenado, você às vezes vai dar, sei lá, 22 tiros, vai estar tudo concentradinho. Ou seja, a sua precisão é muito boa. A sua exatidão é que ficou ruim. Então, por exemplo, em calibração, você corrige a exatidão do instrumento. Você não tem como aprimorar a precisão. Precisão faz parte do operador. Né? Quem está tirando, a destreza, é o conjunto do operador. Nessa comparação, o alvo central são os objetivos de Jesus. A exatidão por vezes estamos indo para a mesa mediúnica pensando em casa, pensando nos objetivos do destino da nação, pensando em um monte de coisa, menos no alvo. Qual é o centro do alvo que Jesus estima e espera de mim, entendeu? Que aí justamente tem a ver com a eficácia, ou seja, o nível de exatidão, né? Exatidão e precisão. O centro do alvo é o melhor. Só que por mais que nós iniciamos o nosso avançar dentro da doutrina espírita, dentro do cristianismo redivivo, né, que é a expressão adequada para o espiritismo, nós vamos perceber que a maioria às vezes tem realmente a intenção, a vontade de acertar o alvo, de acertar o centro, mas estamos ainda muito dispersos. Nós temos a dispersão mental muito grande. Nós não estamos realmente focados nos objetivos da alma, do espírito reencarnante e muito menos do espírito fora do corpo físico, que somos todos nós. Nós vamos desencarnar. E o que nós construímos, né, de ações edificantes com o nosso mundo íntimo e para com o mundo íntimo do próximo. Então é nesse sentido que eu quis tentar buscar essa comparação. Porque o mesmo aspecto é a eficácia de sua ação, ou seja, a eficácia do processo mediúnico, que é um socorro, porque às vezes chegam pessoas enlouquecidas, chegam pessoas com problemas gravíssimos, chegam suicidas. Então, qual é a eficácia? A eficácia do máximo de amor. Qual o máximo de amor que nós somos capazes de executar naquele minuto? Com o máximo de amor podemos derramar do nosso mundo íntimo para com aquele próximo. Entendeu? É muito complexo. Então, como a gente é um pouco ainda disperso, por isso eu quis buscar essa comparação. É como se fosse um alvo onde estão dispersos lá o tiro, ou a seta, enfim, o que for. A ideia da dispersão dos tiros, mas está tudo no centro. Se buscar a média em relação ao centro, está bem no centro. Ou seja, não existe um erro de desvio. Quando você fala erro, toda medida tem um erro, sim, mas é um erro sistemático. É um erro de desvio. E geralmente quando você calibra um instrumento, uma balança, você corrige esse erro. Não pode existir esse erro. Então a mesma coisa com relação à atitude, com relação aos trabalhos da mediunidade. Mediunidade com Jesus é mediunidade com os objetivos do Cristo. Então temos que fazer o possível para sermos mais exatos e mais precisos
em todos os momentos que estamos participando da reunião. Eu sei que a comparação ficou mais complexa, mas eu achei, para quem tem isso na cabeça, exatidão e precisão, que são coisas diferentes, né? Exatidão e precisão são coisas diferentes. Exatidão é o centro do alvo. E alguém definiu qual o valor verdadeiro. Então, o valor verdadeiro do Cristo, que é o máximo de amor que ele espera de cada um de nós, é o centro do alvo. Ele quer que você acerte o máximo ali naquele alvo, mais concentrado possível. Só que por mais que a gente tenha o mesmo objetivo, ainda somos dispersos, que é o fator de dispersão natural, que é o que a gente chama na ciência de dispersão estatística, né? Por isso você tem média, desvio padrão, né? Porque você tem uma dispersão em torno de um mesmo mensurando. Então, por isso que eu achei engraçado ele usar a palavra eficácia, né? A eficácia de sua ação, o quão eficaz você vai ser na hora, depende do seu desprendimento e da sua caridade. E explicitamente ele fala caridade, numa mesa mediúnica. Você não vai dar pão para ninguém, você não vai oferecer arroz e feijão para ninguém, ou seja, não tem nada a ver com a parte material. É a caridade que você é capaz de exercer a partir do seu mundo íntimo. Como você consegue se desprender em bondade para com o próximo, em tolerância com as imperfeições e em perdão. Né? Por vezes vão aparecer pessoas que são nossos inimigos na mesa mediúnica. Vamos acusar, vamos tratar das piores formas. Vamos perdoar ou vamos ficar chateadinhos, entendeu? Então, requer caridade, requer essa exigência latente, né? Precisamos desenvolver a caridade no nosso mundo íntimo. E é engraçado ele usar a palavra eficácia, né? Porque a maioria imagina, tô indo lá, tô indo, já tô fazendo o que tem que fazer, né? Então, muito se imagina que participar da mesa mediúnica é só você estar com o corpo presente. Eu estou com uma boa intenção, eu estou fazendo prece. Não, calma. Chegou alguém, né, para se comunicar. Você realmente se sente que deve emanar sentimentos de compaixão? Né? Você está emanando sentimentos de compaixão? Você está emanando sentimentos e desejos de reconstrução do destino daquela outra alma? Você está realmente emanando sentimentos de tolerância para aquelas imperfeições, de exasperação, que às vezes o irmão se manifesta fora do corpo físico, de revolta, de angústia. Então, entendeu? A caridade na mesa mediúnica é a daquela mais pura, porque você está pelado no sentido de recursos materiais. Então, não tem nada de recurso material. É a essência máxima, é o seu sentimento puro. Né? E é claro, o seu desprendimento para querer sentir aquelas emoções. Porque você pode se fechar. Não, isso é muita dor, eu não quero sentir isso. Não, isso é muito sofrimento, eu não quero sentir isso. Então você tem que estar com aquele desprendimento. Não, que meu sentimento, que o meu campo das minhas emoções e o campo dos meus sentimentos possa amortecer a dor do próximo. Posso ser útil em máximo da pequena capacidade que eu tenho de amar. Porque a gente fica imaginando que nós não temos capacidade de amar. Mas temos. Muito diminuta, mas temos. E é exercitando essa pequena semente que o amor vai florescer cada vez mais. Né? Tudo bem? Entendi. Inclusive, eu vim parar aqui de uma maneira bem até engraçada, porque eu fui na reunião hoje lá na casa, né, e acabei de voltar esbagaçado, né? Deitei aqui na cama, quando eu fui ver, seu pai me mandou um link. Eu fui ver o que era. Cheguei, é Tor velho, então eu fico. Não, nada é por acaso, né? Eu tô aqui com o quarto apagado, deitado, tô ouvindo a reunião. Seja bem-vindo. Mas é isso, vamos continuar o parágrafo então? Vamos pro próximo. Então temos que ter isso em mente, hein? A nossa eficácia na reunião mediúnica depende do nosso desprendimento. Como em tudo na vida, né? Não é só uma reunião mediúnica. Né? Porque nós somos médium, né? A semana tem 170. Eu falo isso várias vezes. A semana possui 178 horas. Nós não somos médios só 1 hora e temos que ficar às 177 achando que não estamos fazendo nada. As 177 horas restantes, seja dormindo ou não, nós somos igualmente médiuns.
nós temos que exibir igualmente capacidade de desprendimento e de caridade em todas as circunstâncias, né? Até mesmo quando deixamos o corpo físico pelo sono. Devemos orar à noite antes de dormir, Senhor, que eu possa ir para as regiões de treinamento, que eu possa ir para as regiões que precisa da minha investidura de ação, de colaboração, que eu possa ser um colaborador, nem que seja para limpar um chão, nem que seja para arrastar uma cadeira, nem que seja para poder ficar só do lado de alguém, balançando a cabeça, mas que eu possa exercer as atividades focadas nas suas normas e aspectos relacionados à lei de progresso do Pai, né? Mas vamos lá. Próximo parágrafo. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo o que é de interesse egoísta, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que ele se afaste, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça. O simples bom senso repele semelhante ideia. Quem, pois, deseja comunicações sérias deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Caramba, mas não, hein? Só marcar aqui, depois a gente pode voltar, não precisa ser agora não. Vou marcar aqui, ó, ele botou. O que a gente tem que procurar então? Humildade, devotamento, abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, só pra gente... A primeira condição para granjear, né? Exatamente. Então, diversas pessoas estimam, puxa, queria tanto psicografar a mensagem de alto teor moral, de alto teor de transformação, uma grande informação que vai transformar, né, o meu mundo íntimo. Calma, porque para sintonizar com essas almas que são de extrema benevolência, esses bons espíritos, você tem que estar animando a humildade, o devotamento, a abnegação e o mais absoluto que desinteresse moral e material. Então, realmente é impressionante, né? Continuando, vamos lá. O médium espírita, em especial, deve esquivar-se à suposição de que detém responsabilidades ou missões de avultada transcendência, como também deve buscar silenciar qualquer prurido de evidência pessoal na produção desse ou daquele fenômeno. Estar atento para não envaidecer-se, ainda quando provenha de círculos bem intencionados. Recusar o tóxico da lisonja. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de entregar as grandes tarefas doutrinárias. O médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Então, deixa eu só marcar aqui algumas coisinhas aqui que é impressionante, né? Ele foi bem categórico. Primeiro, destacar aqui qual é a primeira necessidade do médium: evangelizar-se. A si mesmo nem precisava, mas enfim, evangelizar-se, né? Então, lógico que é a si mesmo. Antes de se entregar-se a grandes tarefas doutrinárias. Então, é se evangelizar, ou seja, é aquele justamente buscar, e a pessoa está buscando reconhecer, como é o pedir, né? Ele está pedindo, Deus, eu tenho tantos problemas ainda no meu mundo íntimo, tantos sentimentos contrários, eu assisto um filme e fico revoltado, eu vejo uma notícia e fico zangado, eu não oro por aquele, eu vejo um aspecto de violência, eu não oro por aquele que está praticando a violência, eu quero destruir
a vaca que está junto com o carrapato. Na verdade, eu quero destruir o carrapato. Mas se a vaca for junto, não tem problema. Então, é um problema que está dentro de cada um de nós. Por isso que evangelizar-se é o primeiro aspecto. Nós temos que transformar o nosso mundo íntimo. Senão a gente passa a sentir a vida de maneira totalmente tortuosa. E ele deixa claro aqui uma coisa muito interessante, né? Esquivar-se a suposição de que detém responsabilidades ou missões. Então, não é isso. As responsabilidades e missões são organizadas e orquestradas pelos trabalhos da espiritualidade. Espíritos de alta hierarquia possuem realmente responsabilidades e missões. A nossa coparticipação é, primeiramente, para ajudar nós mesmos, para transformarmos a nós mesmos. Segundo, por consequência, que esse bem que estamos esposando em nosso mundo íntimo possa igualmente, né, respingar em todos aqueles que estão participando com o mesmo intuito. E ele comenta, como também deve buscar silenciar qualquer prurido de evidência pessoal na produção desse ou daquele fenômeno. O que ele está querendo dizer com isso? Às vezes o médium, ele percebe que, por exemplo, isso pode acontecer com o médium, por exemplo, sonambúlico. Ele se desdobra, ou algum médico percebe um desdobramento, executa alguma coisa na atividade, participa da atividade do fenômeno de uma maneira mais consciente, opera. Mas ele percebeu o quê? Que a alma dele, né? Ou seja, ele fora do corpo físico, emancipado do corpo físico, colaborou ali na produção do fenômeno. Ele tem que fazer o possível para não tornar isso evidente. Não tornar isso evidente, entendeu? Primeiro, não é porque pode ofender ou humilhar o próximo que está na reunião, não é isso. O problema é o efeito que vai ter no próprio mundo íntimo dele. Pode se envaidecer, pode se achar poderoso, né? Médicos que produzem curas. Poxa, né? Eu e Deus somos um só, né? Pô, Deus está operando através de mim. Não é isso não. Não é isso não. Muitos recursos serão destinados àqueles que mais precisam de experienciar e agir no bem. E Deus possui até mecanismos de constrangimento para ação no bem. Por vezes a pessoa cura com o olhar, com o toque, mas não é por isso que a pessoa vai se envaidecer, né? E ele deixa claro, fugir a lisonja, né? Ainda, ele bota aqui, estar atento para não envaidecer-se. Atento para não envaidecer-se. Ele continua, ainda quando provém de círculos bem intencionados, recusar o tóxico da lisonja. Né? A pessoa vai te fazer um elogio. Nossa, olha, você é um médium incrível. Olha que coisa maravilhosa. Isso está testando o médium. Geralmente quem fala isso não sabe que está sendo portador de um teste extremamente complexo para o médium. E o médium deve fugir e deixar claro, todos esses recursos são do Cristo. Todo esse trabalho é do Cristo. Não tem nada a ver comigo. Eu sou um mero arrastador de cadeira para um lado e para o outro nesse recurso de amparo e de auxílio. Então, é fugir desse tóxico da lisonja, né? É muito complicado. E também quem participa também não deve, né, elogiar nenhum médium da mesa, né, José? Não se deve fazer. Às vezes pode soltar, a pessoa pode soltar sem querer, não tem problema. Mas o médium que foi o receptor, né? Se alguém soltar isso, ninguém vai pegar aquela pessoa e brigar com ela. Mas o médium recebeu aquela frase, né? Ele tem que opa, tem alguém querendo cutucar minha vaidade. Tá pensando que eu tô desatento? Tô prestando atenção. Minha vaidade é grande. Eu sei que eu tô buscando transformar isso tudo no meu mundo íntimo. Lembra que as obrigações para conosco mesmo? Eu sei que eu tenho problemas gravíssimos com relação que isso pode me levar à queda, mas eu não vou cair de novo nessa. Já caí centenas de milhares de vezes em outras encarnações, mas nessa eu não vou cair não. Não. Aí a pessoa pega e converte. Não. Esses recursos mediúnicos são os irmãos desencarnados que orientam, coordenam, transformam, iluminam e faz a gente parecer que nós é que somos a lâmpada que está iluminando. Mas não é não, eu estou só na frente como vidro tampando a lâmpada. Mas a lâmpada é tão forte que a luz passa através de mim. Mas eu não sou
não sou eu que ilumino coisa nenhuma, não faço nada. Entendeu? Aí a pessoa está se afastando desse tipo de coisa, né? E é importante pro médium, em primeiro lugar, pro médium até fazer aquele trabalho de consciência interior, né? De conhece-te a ti mesmo, aquele trabalho filosófico mais profundo. Não, peraí, isso aí vai cutucar meu orgulho e minha vaidade. Eu já tenho isso aí, esse edifício no meu mundo íntimo já faz bastante sombra dentro de mim. Eu não quero mais essa sombra. Eu quero só produzir edifício que tem luz, que é o edifício do amor e da sabedoria, né? Então, vamos lá. Vai tentar terminar isso aqui? Acho que dá para terminar. Dá tempo, né? Acho que dá, vamos lá. Tempo. A gente começou um pouco mais tarde. Ocorra. Opa, desculpa, peraí. Vai lá, pode ir lá. Para que ocorra uma educação desejável, é necessário o estudo da própria faculdade, assim como da doutrina espírita, a fim de identificar-se o mecanismo das forças de que se dispõe, bem como dos valores éticos e instrutivos do espiritismo, que devem ser incorporados ao dia a dia, gerando conquistas morais que libertam o médium das paixões inferiores e atraem os seres espirituais interessados no progresso da humanidade. Adicione-se a disciplina como fator relevante, graças ao contributo da qual se fixam os hábitos salutares no exercício da faculdade, para que se colimem os fins específicos dessa função a que denominam de natureza extrasensorial. Certamente, esta não é uma tarefa para ser realizada de um golpe, em momento de empatia ou de entusiasmo. Antes decorre de um processo de autocontrole de largo curso que se logra mediante exercício constante, gerador do clima emocional harmonioso que favorece o silêncio mental indispensável. Ninguém estabelece que o médium deve agir esse estado. No entanto, é desejável que ele se esforce por melhorar-se, sempre galgando mais altos degraus da evolução, aspirando por mais significativas conquistas morais. Aqui tem bastante... Podemos só parar um pouquinho aqui, porque... Então tá. Não, tudo bem, desculpa, vai lá, termina aqui, só o outro parágrafo bem pequenininho, vamos lá. E depois a gente volta lá. Por isso é que não basta a mediunidade para a concretização dos serviços que nos competem. Precisamos da doutrina do espiritismo, do cristianismo puro, a fim de controlar a energia medianímica de maneira a mobilizá-la em favor da sublimação espiritual na fé religiosa. O espiritismo, simbolicamente, é Jesus que retorna ao mundo, convidando-nos ao aperfeiçoamento individual, por intermédio do trabalho construtivo e incessante. Vamos lá, tem bastante coisa aqui pra gente comentar, né? Eu vou tentar ser breve por causa do horário, mas vamos lá. Para que ocorra uma educação desejável. Olha só, ele bota nos termos pesados. A educação desejável. Né? A educação da mediunidade não tem uma... É necessário que o estudo da própria faculdade. Então tem que estudar o fenômeno. Até cientificamente, né? Usando o termo mais específico da palavra. Tem que compreender como que aquilo ali funciona. A fim de identificar-se o mecanismo. Olha aqui, ó. Identificar-se o mecanismo das forças de que se dispõe, bem como os valores, aí ele pega pesado, os valores éticos e instrutivos do espiritismo, que devem ser incorporados ao dia a dia. Ao dia a dia. Ele não fala somente na reunião. Gerando conquistas morais que libertam o médium das paixões inferiores e atraem os seres espirituais interessados no progresso da humanidade.
Conquistas morais que libertam o médium, das paixões inferiores. Então é um trabalho contínuo e continuado, né? Primeiro, de se auto-perceber que possui paixões inferiores, que possui ainda desvios, que possui ainda problemas. Todos nós temos, inevitável. Então temos que ter essa consciência, temos que continuar trabalhando, temos que fazer aquelas obrigações para conosco mesmos, observar o mundo interior, fazer a faxina, tentar fazer a transformação desse mundo interior. Quando? Todo dia, todo minuto, sempre preocupado em se transformar, em se alterar, em progredir, né? Adicione essa disciplina como fator relevante, graças ao contributo do qual se fixam hábitos salutares do exercício da faculdade, para que se colimem, e ele deixa bem claro, graças ao contributo do qual se fixam os hábitos salutares. Então, existem certos hábitos salutares, e ele vai deixar isso claro, para quê? Que dominam, né, periféricos, né, fins específicos dessa função, que denominam de natureza extrasensorial. Então, essas faculdades mediúnicas, esses aspectos mediúnicos, nós já sabemos que estão diretamente ligados ao psiquismo de cada um, ao centro nervoso e psicológico de cada um. Como que você pensa sobre esse assunto? Como que é algo extremamente ligado à alma, ou seja, ao espírito, encarnado para com desencarnado, ou desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, não importa. Mas essa natureza extrasensorial é algo que emana da própria alma. E isso temos que ter consciência que ele é profundo, bem enraizado com relação ao nosso mundo íntimo mais profundo. Certamente esta não é uma tarefa para ser realizado, de um só golpe, né? Tem espíritos que estão, sei lá, dezenas ou centenas de vezes reencarnando como médium. Nossa, aquele médium tão desenvolvido, né? Mas a gente não sabe quantas vezes ele reencarnou como médium ostensivo, né? Estou falando aqui do médium ostensivo. É aquele que age, reage, todo mundo... Ostensivo no sentido de ostentação, ok? A palavra ostensivo vem de ostentação. Em que sentido? Você olha para aquela pessoa e fala, nossa, aquela pessoa tem medida de psicofonia. Ela está exibindo, no sentido ostensão, de exibir a faculdade mediúnica, psicofonia, né? Nesse sentido, ok? Então, em momentos de empatia e de entusiasmo, antes decorre de um processo de autocontrole de largo curso. Antes decorre de um processo de autocontrole de largo curso. Em que sentido? Olha, ela se depara com a situação... Uma situação de, vamos supor, de um histórico de violência, que um enganou o outro e matou o outro. Ela tem que ter o autocontrole de não mergulhar no mesmo sentimento do que ela está percebendo de história e não passar a exibir os mesmos sentimentos de revolta. Por isso que demanda um processo de autocontrole de largo curso. E por isso que eu acho muito interessante o que acontece hoje no mundo. Você vê filmes de violência, filmes sobre vingança. Você é capaz de identificar em que momento poderia ter sido agido perdão e tudo se transformava? Você consegue identificar naquele filme, naquela série, onde aquela tolerância, aquela possibilidade de agir no bem, aquela possibilidade de ser mais humilde, que viver uma vida mais simples, teria transformado todo o histórico daquele filme, daquela história? Por quê? Nós estamos sendo expostos a históricos e situações, por vezes que nem existem, mas que estão treinando o nosso autocontrole. A gente se revolta, a gente fica zangado, a gente quer pular na televisão e bater na pessoa. Então, esse processo, para com o médium, numa comunicação mediúnica, é muito mais intenso. O médium vai sentir a revolta do que o outro está sentindo, com sensações claras, como se o próprio médium tivesse experienciado e vivenciado aquela experiência de traição, aquela experiência de assassínio, de morte. E aí, como é que vai ser? Você quer pegar uma pessoa também e trucidar o outro? Então, por isso que é de largo curso esse processo de autocontrole. Não é trivial, não é simples.
né? É um desafio para qualquer um encarnado. Que se logra mediante o quê? Exercícios constantes. Como que você vai alcançar isso? Exercício constante. Gerador do clima emocional harmonioso. Aí dá a dica, né? Temos que aprender a desenvolver o clima emocional harmonioso. Por quê? Você quer gerar esse clima. É nesse sentido. Eu assisti um filme, eu assisti 2 pessoas brigando. Não, eu tô vendo 2 pessoas brigando, mas eu quero ser o pacificador. Eu quero gerar o clima emocional de harmonia. Gente, não estou falando aqui só da mesa mediúnica, não. Nós somos médios em todos os momentos, em todos os lugares. Em todos os lugares. Seja no convívio do lar, do trabalho, onde for, nós somos médios. Então nós temos que estar imbuídos no nosso mundo íntimo. Eu quero sempre gerar o clima emocional harmonioso. Não só para comigo, mas para com todos. E às vezes o que é necessário? Favorecer o silêncio mental indispensável. Em que sentido? Houve uma confusão e a pessoa não vai ficar maquinando na mente dela, imaginando, se fosse eu fazia isso, se fosse eu faria aquilo. Não, ela utiliza aquele silêncio mental. Senhor Jesus, olha só como nós ainda aqui, né, caminhantes com os joelhos cansados e desconjuntados, ainda reagimos uns para com os outros. Ainda não percebemos que a primeira lei é uma lei de amor, que a justiça, a lei de amor está acima da justiça, e que a justiça emana de Deus, porque ela emana como o quê? Como lei de justiça, amor e caridade. Então, é muito difícil, porque parece uma coisa sutil. Mas todo mundo reage assim. Às vezes o filme é construído para fazer você ter raiva, né? Para você ter raiva de um certo personagem. E às vezes acontece no dia a dia da vida. Você fica com raiva porque certa pessoa tomou uma atitude. Mas a raiva que brota em nós é nossa. Nós construímos. É construção nossa, né? Então nós temos que praticar esse silêncio indispensável, né, mental. Peraí, não tem que ficar construindo na minha mente como eu vou responder, como que eu faria, o que eu falaria, porque essa construção mental ela é arremessada em terceiros. Nós já estudamos sobre isso um pouquinho. Então ninguém estabelece que o médium deva ser um espírito perfeito, muito pelo contrário, para atingir esse estado. No entanto, eu desejava o quê? Que ele se esforce por melhorar-se sempre. Mas, de novo, que ele se esforce por melhorar-se sempre é aquele processo de pedir. Ei, eu estou vendo que eu não estou bem e que eu preciso me melhorar sempre. É esse o aspecto central. E que está totalmente atrelado a qualquer coisa, mesmo que qualquer pessoa que não seja médio ostensivo. Mas todos nós temos algum tipo de mediunidade. Percebemos a intuição. A intuição chega. Mas então se todos nós somos médios, isso aqui é uma recomendação geral para tudo, né? Para tudo e para todos. Se esforce por melhorar-se sempre, galgando os mais altos degraus da evolução, aspirando por mais significativas conquistas morais. Então ele chega aqui a um ponto que ele explica a doutrina espírita. Precisamos da doutrina do espiritismo, do cristianismo puro, a fim de controlar a energia medianímica. Ele foi bem específico. A fim de controlar a energia medianímica. Então eu não vou controlar só isso, só lendo o livro dos médios, não. Só estudando mediunidade. Não. Você tem que ter desenvolvimento, que é contínuo e continuado, o cristianismo puro. Senão, não vamos conseguir amar o suficiente. Não vamos conseguir sermos caridosos, como Jesus aguarda que sejamos. E temos que lembrar, desde a transfiguração do Tabor, Jesus inicia um outro regime de mediunidade no planeta, que é a mediunidade patrocinada por ele. A energia vem dele. Então, às vezes chega lá um monte de gente, pessoas sem braço, sem isso aqui, tudo arrebentado, fora do corpo físico. Perispiritualmente, ele olha para o corpo, está todo adoentado, e de repente chega uma chuva de pétalas, que a pétala encosta, cura todo mundo. Quem está patrocinando essa energia? Com certeza não somos nós, estamos na mesa mediúnica. Não somos nós. É o Cristo. A energia vem diretamente do Cristo. Então, quando ele falou, quando ele deixou claro, né, quando ele fala aqui, o Espiritismo,
simbolicamente, é Jesus que retorna ao mundo, convidando-nos ao aperfeiçoamento individual por intermédio do trabalho construtivo incessante. Então, o trabalho que é executado por ele, que é patrocinado pelo Cristo, esse construtivo incessante, que ele executa e que está exatamente ao nosso lado. Tem um exército gigantesco de espíritos maravilhosos que nos auxiliam continuamente, esteja no corpo físico ou fora. E deixa claro, é Jesus que retorna ao mundo. Retorna e ficou. Ele retornou e ficou. Desde aquele momento da transfiguração do Tabor. Ele iniciou, ali foi uma reunião mediúnica. Espíritos se materializaram, houve um intercâmbio. Jesus no corpo físico e 2 espíritos se materializaram. Ele trouxe 3 médios, 3 para poder serem testemunha do que aconteceu na transfiguração do Tabor. Ali se iniciou um marco histórico de ação do Cristo diretamente para toda a humanidade. E dali não parou. E continua, né, até hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Lúcia? Lúcia? Ana? Alguém? Tá ótimo. Se tem alguém que quer entrar, a gente já vai sair. Tosé, você, se ninguém for falar mais nada, você faz a oração pra gente. Faço sim. Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, por dilatar aos poucos as nossas obrigações para conosco mesmo, as nossas obrigações para com o próximo, nossas obrigações para com Deus e, acima de tudo, Senhor, tudo que patrocina através da mediunidade, através dos socorros contínuos e continuados por todos nós, a dilatar e a chamar a cada um de nós: vem aprender a amar, vem aprender a tolerar, vem aprender a perdoar. E o Cristo patrocinando todos os refazimentos do nosso mundo íntimo, seja ele ligados ao nosso perispírito, da forma mais material, ou o campo dos nossos sentimentos e emoções, o qual ainda precisamos de muita ajuda e amparo para nos equilibrarmos, Senhor. Só temos a agradecer o Teu infinito amor por todos nós. Que assim seja. Nossa prece, Senhor, pedimos permissão para encerrar o nosso estudo de hoje. Então é isso, pessoal. Tchau! Boa noite! Tchau! Ela viu que tinha o momento da prece, ela veio correndo para fazer a prece junto. Mas é só, eu vou. Oi, Andréia, fala. Eu vou subir o vídeo também lá, tá? Mas fala aí, André. Tá bom. André, alguma pergunta, André? Andréia? Não, tô dando boa noite. Tá ok. Então, Boa noite. gente. Boa noite, então. Boa noite, gente. Valeu.